É um prazer novamente estarmos aqui, continuando a nossa conversa da semana passada, nosso bate-papo. Foi ótimo e teve uma boa repercussão. E vocês que estão escutando, para melhorar a vida das pessoas, por favor, compartilhe, faz Uma sugestão, até coloquem qualquer outra questão, qualquer outra dúvida que tiver, que vai ser um grande prazer a gente transmitir isso, porque a ideia básica desses momentos é que a gente ofereça informação, ofereça momentos de reflexão com as pessoas. Né? Então, as dúvidas que as pessoas têm, aquilo, porque dúvida é ótima, gente, se devidamente esclarecido. Péssimo são as dúvidas que ficam minhocando na cabeça, ou ficam com informações equivocadas, erradas. Então, acho que uma das formas de também isso ser interessante, não só se ajudar, mas ajudar outras pessoas, tá? É trazer as suas dúvidas. Tá? Porque nós estamos com essa disposição de ajudar as pessoas a terem melhor informação, melhor conhecimento, estarem mais esclarecidas e pensarem sobre a vida. Refletirem sobre a vida. Então, subscreve, faz um likezinho aí e também compartilhe com as pessoas. Novamente, Dr. Carlos, nós falamos sobre libido semana passada e nós vamos hoje falar como melhorar o libido. Isso que é uma das coisas que está acontecendo no mundo que nós falamos, fiz até uma pesquisa que as pessoas falam muito sobre a sexualidade, mas a ação tem diminuído muito. E muito interessante, mesmo que as pessoas tenham essa disponibilidade por exemplo, da pornografia, das fotos, isso, aquilo, você abre a internet, tem aquela coisa aberta. Mas vamos falar sobre o melhorar o libido. Então, João, como a gente mesmo começou a falar no vídeo anterior, o que acontece é o seguinte, a questão do libido, na verdade, ela é secundária a um prazer. E o prazer pelo qual? Pela vida. Na verdade, não é só o libido, a atividade sexual, a sexualidade, né, a sensualidade que está diminuindo. Sim. Elas são consequências do próprio desprazer pela vida. E esse é o X principal. Então, como melhorar? Na verdade, melhorar o seu prazer pelo ato de viver. Sim. E o que é que está acontecendo, né, que não está existindo esse prazer? As pessoas estão vivendo de uma forma automática, mecânica. Vão fazendo, vão correndo para o quê? Para pagar dívida, para pagar boleto, para pagar compromissos, para adquirir bens materiais, tá? Que não tem nada errado ter o seu bem material. Só que o prazer, algo que é só da matéria, ele se acaba rápido. Tudo que é matéria tem começo, meio e fim. E o prazer relacionado à matéria, não é que ele é errado, mas ele vai ter um fim, e vai ter, dependendo da situação, um fim rápido. Então ele vai te dar uma sensação de satisfação. E aquilo vai se passar. E é isso que vai deixando dentro das pessoas um buraco. Porque ela vai buscando na matéria, lidar com a matéria, o prazer que vem. Seja numa alimentação, seja numa atividade física, seja no trabalho. Mas o que está acontecendo? No fundo, a pessoa está fazendo pelo objeto, pela matéria, em vez de estar fazendo, mesmo o trabalho. O cara está fazendo pelo trabalho, por ter um salário, por ter um ganho, e isso possibilitar outras coisas. Ele não está fazendo, as pessoas não estão fazendo por algo que vem dentro dela, pela satisfação, pelo prazer de você estar fazendo quem você é. Você fazendo a sua vida acontecer. É isso que está faltando. Então, doutor, você poderia agora enfatizar um pouquinho sobre a sua vida pessoal? Por exemplo, você sempre trabalhou como médico, homeopata, clínico geral, gastro e psicossomático. Uma coisa interessante sobre a sua vida pessoal que você... a história que eu saiba, você trabalhava no Brasil, você deixou tudo, porque o seu filho veio mudar para cá, mas ao mesmo tempo, esse negócio do prazer, fala um pouquinho sobre esse prazer que você tinha no Brasil, mas falou assim, não, eu tenho que, de repente, com quase, vamos falar assim, você na terceira etapa da sua vida, você resolveu totalmente trocar. Então, na verdade, John, esse processo todo foi um projeto. Projeto meu, da minha esposa, do meu filho, de um projeto familiar, né? E na verdade eu não deixei o Brasil, não me deixei os pacientes,
Tanto é que eu continuo atendendo os pacientes de forma online e tenho ampliado. Tem vindo os novos pacientes por indicação e tudo isso. Tá? O que aconteceu é o seguinte, eu continuo fazendo aquilo que eu sempre fiz, ou seja, a minha missão, o meu prazer em realizar aquilo que vem naturalmente de dentro de mim, que é servir aos outros. Servir com o meu conhecimento, com o meu feeling, com a minha percepção, com a minha forma de ajudar as pessoas a se conhecerem e viverem melhor. Isso continua. E isso me deu toda a energia e me dá toda a energia de fazer esse processo e dar sequência. Por que nós fizemos essa mudança? Por uma busca de uma melhor qualidade de vida familiar. Minha, da minha esposa, do meu filho, que está aí com 22 anos e abrindo um caminho de vida, que trazia muito mais expectativa para ele, tá? Estar num outro lugar, como é os Estados Unidos, e com isso abrir o mundo para ele e as possibilidades dele. Então, o que me motivou e o que nos motivou a fazer toda essa mudança, nessa fase da vida, o meu filho que estava aí na adolescência, cheio de amigos, tudo isso, e veio para buscar um mundo novo, é algo que veio dentro de nós, para que cada um de nós pudesse fazer aquilo que a gente sente que é o melhor que a gente pode fazer pelo outro. Eu e minha esposa, que são da área de saúde, ela é pediatra, o Luca, que é um engenheiro típico, né? Aí ele vai lidar com matéria. Não, mas ele está oferecendo o melhor dele, aprendendo para fazer isso tecnicamente, tá? Dentro de uma área mecânica, automóveis, coisas desse tipo, como engenheiro, mas fazendo o que é do interior dele, que é servir, quer ser o melhor que ele pode, não só para si, para os outros. Isso dá prazer. Você ser o melhor que você pode. Você, no seu desenvolvimento como ser, buscar ser o melhor. Aí você vai ser o melhor. Né? Não é o melhor porque você vai estar no topo. O melhor não é o primeiro lugar. O melhor de você. Aí você está tendo prazer pela sua vida. Aí você está fazendo a sua vida acontecer dentro dos seus princípios, dentro dos seus sentimentos. Esse é o prazer que fica. E com isso, consequentemente, nós estamos falando sobre a sexualidade, do libido também, principalmente. Isso traz o prazer, isso melhora o seu libido de viver. Sim. Porque, por exemplo, se você for levar isso para a relação sexual, a hora que você tem ali aquela relação sexual, você tem um prazer físico, material. A hora que acabou, acabou. Se você tem uma relação, né, que é mais profunda com alguém, que não é só material, não é só pelo corpo, não é só pelo físico, ele não acaba ali. A hora que acaba a relação, a hora que tem o orgasmo e parou. Não, houve ali uma ligação energética, uma postura de cada um que não se finaliza. Então você tem uma conexão, por exemplo, a parte, quando você não somente o corpo, não somente a pele, mas também você tem aquela conexão interna, porque vocês ficaram 7 anos separados. Justamente, separados fisicamente. Fisicamente. Tá? E que a gente se encontrava, eu vinha para cá 3, 4 vezes ao ano, na época da pandemia, então nem vim durante 2 anos. Então, fisicamente a gente estava distante, como eu estou fisicamente distante. Eu estou aqui e meu filho está em Michigan. E vocês sobreviveram o seu casamento e forte, né? Não só sobrevivemos, ele só fortaleceu e todo o projeto deu certo. Está dando certo. Né? E nós viemos com green card, com visto, ele está completando a faculdade dele e não só completando, já abrindo novas portas. Quer dizer, você vê, não só deu certo, todo o processo se realizou. Porque ele tinha e sempre teve a força interior, a certeza que a gente estava buscando fazer o melhor que cada um de nós pode fazer. E por quem? Por nós mesmos. Também por nós mesmos, mas por uma coletividade. Tanto é que, por exemplo, por isso que eu estou aqui, mas eu continuo atendendo o pessoal de lá, a 8.000 quilômetros, mas unido com o pessoal. Porque, felizmente, eu tenho uma profissão que me permite esse tipo de coisa. E eu encontrei também a forma de atingir as pessoas, de chegar nas pessoas, de estar próximo, estar junto das pessoas, mesmo que fisicamente. Então, é essa a história. Quando você vai além da dimensão física e material, que é verdadeira, é boa, é útil, mas você vai além disso, você tem satisfação. Quando você faz só pela matéria, só por fazer, porque você tem que fazer, porque você tem que pagar boleto,
porque você vai ter uma relação, porque você tem que ter relação naquele dia. Não acontece, gente. Então, como que, por exemplo, as pessoas que estão casadas por muito tempo, ou têm até casado por pouco tempo, que nós vemos, às vezes, junto alguns pacientes que as pessoas estão há pouco tempo casadas, 2, 3 anos, a gente já não tem vontade de fazer sexo, no caso, ou tem diminuído muito o libido, é uma coisa meio constante que a gente escuta isso. E você tem dado os conselhos para as pessoas, e como que você daria para as pessoas que estão escutando nesse momento? Que, na verdade, a relação entre duas pessoas, ela tem que ir além da parceria física, material, da interação material. Tem que existir, na verdade, para seguir em frente, porque senão acaba, tá? Uma relação que vai além da matéria, uma parceria, uma identificação com os princípios, com os sonhos, tá? Com o respeito pela desigualdade, a diferença de cada um, e que entenda que esses relacionamentos eles vão se compondo. Tá? Então, quando você fica dependente só da atração física, ela vai diminuindo. Tá? Tem que ter algo comum, né? Por exemplo, quando você olha para uma flor e aquilo te encanta, por que aquilo continua presente mesmo você se afastando de uma flor? Mesmo assim, porque fisicamente você já não está mais com ela. Porque, na verdade, naquele momento, você incorporou o quê? Muito mais do que o seu visual, do que o seu cheiro, do seu olfato. Você incorporou, por exemplo, ali a beleza. Não é só a beleza estética, a beleza da criação. Você olha um amor perfeito. Você olha uma violeta, uma orquídea. Aqueles detalhes de cores, de traços. Cara, aquilo é fenomenal. E por que é fenomenal? Aí que está a história da beleza. Não é só a beleza estética. A beleza da criação. Isso, quando você faz esse tipo de conexão, de percepção, você não precisa estar do lado de uma orquídea para sentir isso dentro de você. Então você fala assim, a admiração da pessoa, por exemplo, o casamento em si, ou uma parceria de uma pessoa, nem precisa nem ser casamento, as pessoas as coisas pequenas que vão cada vez prejudicando, não é isso? E aí eu falo assim, então o libido, no caso, vai diminuindo. Então, no caso, você fala assim, não deixar de ter admiração da pessoa, ou como que evitar isso de não ter. Ou verbalizar aquilo que você pensa, né? Isso é importante também. Quer dizer, você ter a postura de você se colocar, de você respeitar o que o outro está pensando e refletindo. E ali naquele processo, não é de confronto, é de procurar, mesmo que as imagens, as ideias sejam diferentes, de conciliação, de combinação. E você, na verdade, respeitar naquela pessoa e entender naquela pessoa o ser criativo que ela é. Acho que quando a gente vai para o lado da criação, né, de como nós somos criados, de como que a gente existe, a gente começa a se admirar de como ser vivo é algo fenomenal. Ser estar vivo é algo fantástico. Porque o grande problema desse desprazer como um todo é a banalização. Você banalizar o ato da vida. Você banalizar uma relação sexual. A pessoa da outra. Quer dizer, o que é banalizar? Você achar que aquilo apareceu do nada. Aquilo, você não dá valor para a vida. Você não entende a profundidade, o alcance, o que é estar vivo e o que é receber a vida. E o que é compartilhar um momento de vida com alguém. Com certeza. Gente, isso é fantástico, não é simples. Faz a vida aí, vai. Faz, né? Você acha que quando tem uma relação sexual com alguém que você está gerando um filho ali, é banal isso? É simplório? Claro que não, sabe? É uma arte, né? É essa conexão com o ato de viver e com a criação que tem se perdido. É verdade. Doutor, tem uma pergunta aqui que o pessoal tem certeza que muita gente está perguntando. É a mesma coisa. Eu tenho vontade de fazer o sexo mais constante. Eu podia ser
2, 3 vezes por semana, uma vez por semana, e minha esposa ou meu marido só quer uma vez por mês, e olha lá. E no caso, por exemplo, como que poderia ser esse diálogo que você acha? Assim, principalmente, nós vamos falar isso semana que vem sobre a menopausa e a diminuição do libido, né? Mas como que isso poderia ajudar as pessoas? Que conselho que você daria? Lógico que é uma coisa muito vasta, a gente está só dando só uma pincelada nesse assunto, mas como que você vê isso? Eu vejo isso da seguinte forma, John. O ato sexual, ele não é aquele momento puro e simples. Ele é um contexto que vai se formando. Uhum. Tá? E geralmente no lado feminino isso é mais claro ainda. Tá? Geralmente, nós estamos falando da coletividade, o homem tem um impulso sexual, um desejo sexual e pronto, é aquilo que passa. Sim. É corporal, é físico. Habitualmente, geralmente não é assim na mulher. A mulher, na meu ver, de uma forma mais correta, aquele ato em si é um momento que vai acontecendo, que vai surgindo. Então, o que acontece quando eles começam a ter esses desencontros é falta de diálogo, é falta de percepção do que está acontecendo com o outro e vice-versa. Fica só, eu quero, eu não quero. Eu já fiz semana, eu não faço isso mais. Meu filho, as coisas são muito mais amplas do que isso daí, tá? Então, lembra até do casal, um dos casais que a gente tem visto aqui, que pura e simplesmente virou uma coisa mecânica. Tem que fazer porque tem que engravidar, porque... Tá, e o que vocês têm mais além disso? Vocês passeiam junto? Vocês assistem um filme junto? Vocês saem para ver um teatro? Para fazer um passeio no parque? Para fazer alguma outra atividade? Não. Só trabalho. Filho, aí você espera, aí, como eu disse, atividades, o ato sexual vira uma coisa pura e simplesmente mecânica, instintiva. Vai depender do instinto do corpo de cada um naquele momento. Agora, quando na verdade a relação sexual é um momento, né, que vai se compondo e que faz com que se encontre, as pessoas se encontrem, ele acontece naturalmente. Sim. E eu acredito também que é uma coisa interessante, tem até um livro sobre isso, que o sexo começa no café da manhã. É uma forma interessante de dizer justamente disso, que, né, ele é parte de uma vida que vai acontecendo, de um dia que vai acontecendo, né? E não chegar às 10 horas da noite, às 9, sei lá, agora, hein, é hora. E você brigou o dia inteiro com a pessoa. Ou nem viu a pessoa, ou não teve afeto, não teve carinho, não teve troca de informação. Quer dizer, aí vai ser um ato pura e simplesmente mecânica. Vai acontecer uma vez ou outra, mas é pura e simplesmente mecânico, corporal, instintivo. E não é. A relação sexual é um encontro mais profundo, é um momento de encontro mais profundo, íntimo, de uma parceria. Então, nós hoje aprendemos sobre intimidade. Então, isso que é a coisa mais importante, que as pessoas têm que saber trabalhar na parte íntima, né? Sim. Tanto íntima sua, do outro, tá? E viverem esse momento na intimidade deles. Sim. Tá? Aí você vai ter uma relação que realmente não é só o momento, não é só corporal, não é só mecânica, mas que se prolonga. Não é aquilo, acabou, tchau, foi bom, e sabe, e não se vê mais. Isso daí não é realmente a atividade sexual que vai dar satisfação, é prazer. Por isso que a gente começou e fala da atividade sexual, mas nós estamos falando do prazer da vida como um todo. Porque a vida como um todo, pura e simplesmente, você só atuar naquele ato em si. Eu levanto, me arrumo, vou trabalhar, seja no escritório, um home office, e faço isso porque tem que fazer, porque tem que receber dinheiro, porque eu tenho que pagar. Você espera que isso vai continuar sendo satisfatório por quanto tempo? Isso não vai te fazer mal, não vai te adoecer, não vai te entristecer? Acho que vai. Então, fala uma coisa pra gente, dá 3 dicas para as pessoas que estão escutando, como melhorar o seu libido no seu dia a dia, né? Vamos falar assim, o primeiro seria o café da manhã, né? Respeito. Em primeiro lugar, respeito pela vida e pelo tudo, a vida como um todo, não só a sua, a do outro, a vida do planeta.
respeitar e entender que isso não é uma coisa simples, não é uma coisa banal, é muito mais profundo do que a gente pensa. Então, respeito pela vida é assim. Segundo, o autoconhecimento, a percepção, e não é só em relação ao seu corpo. O que é que eu estou fazendo nesse planeta? O que é que eu vim Eu tenho fazer certeza aqui? que as pessoas estão escutando, e se você se perguntar, muita gente não sabe responder. Tá? Então, qual é a minha missão? E a missão não é no sentido assim, salvar a pátria, salvar 500 mil pessoas. Não. O que é que eu estou aqui, o que eu tenho condições de Qual que é a fazer sua essência? com a minha essência perfeita e qual é o melhor jeito dessa essência ser vivenciada por mim e, consequentemente, com o mundo. Exato. Tá? E agir, colocar isso em prática, né? Porque realmente teoria, filosofar, uma maravilha, é fundamental, mas ela só é importante, ela só é válida quando se transforma isso em atitudes, porque vida é atitude, é movimento, é fluxo, é ação. Perfeito. Semana que vem nós vamos falar sobre a menopausa e como melhorar isso na sua vida. Dr. Carlos, muito obrigado. Obrigado, grato pelo momento, pelo prazer de estar aqui e estar colocando isso a todos. Obrigado. Perfeito. Ficou curto, hein?